Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo de Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de idiomas e diretor desta escola online maravilhosa. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre este livro aqui, O Use Sua Mente, do Tony Buzan. No vídeo passado, a gente estudou sobre 3 conceitos fundamentais que vão ajudar na nossa aprendizagem. Você lembra quais eram eles? Se você assistiu ao vídeo, tente se lembrar. Isso vai ser importante e faz parte do vídeo de hoje também. Conseguiu se lembrar? Se você não assistiu, já vou te dar a resposta. Os efeitos da primazia, da recenticidade e do interleaving. O interleaving foi um conceito que eu trouxe para além deste livro aqui. Um conceito que eu li em um livro chamado How We Study. Tá? Neste daqui, a gente viu apenas o conceito da primazia e da recenticidade, certo? E como eles são importantes para que a gente possa dividir a nossa sessão de estudos para melhorar a retenção, otimizar a retenção do que a gente está estudando, não é verdade? Muito bem. E hoje eu gostaria de falar sobre o conceito de revisão. Então, agora a gente vai revisar o conteúdo. O que eu fiz com você no início do vídeo faz parte do processo de revisão, que é chamado do Active Recall. Active Recall. O que significa isso? É uma revisão ativa, né? Uma tentativa. Recall é difícil de traduzir para o português, né? Mas é meio que uma tentativa de se lembrar, mas de forma ativa, tá? Ou seja, exatamente assim como você fez no início do vídeo. Quais são mesmo os princípios que ele falou no vídeo anterior? E você vai se esforçar, vai forçar a sua memória para tentar se lembrar antes de revisar, antes de reler o assunto, antes de rever o vídeo, tá? Vai ser muito importante esse Active Recall, certo? Então, por quê, né? A gente foi feito meio que para esquecer, né? Nossa cabeça esquece muito facilmente de muitas coisas, né? Esse é um grande problema. Lá no século XIX, 1800 e alguma coisa, um psicólogo alemão chamado Ebbinghaus, Hermann Ebbinghaus, ele descobriu a curva do esquecimento, fazendo testes nele mesmo, tá? Então ele era a própria cobaia. E ele descobriu que depois de estudar um assunto, o assunto dele eram palavras bem curtas, palavras de apenas 3 letras, que envolviam 2 consoantes e uma vogal, né, para fazer pelo menos um mínimo, pelo menos sentido sonoro, né, da palavra, né? Ele conseguiu perceber o padrão de esquecimento, ou seja, quando ele estudava, ele tinha uma determinada retenção, mas ao longo do tempo ele ia perdendo aquele conteúdo, ele ia se esquecendo daquele conteúdo, e ele registrou tudo isso. E até hoje, essa curva do esquecimento ela é utilizada, estamos no século XXI, e essa curva do esquecimento ela continua sendo importante para a gente, tá bom? Então, veja só. Então, essa daqui, mais uma vez, é uma ilustração, né, da curva do esquecimento, certo? Aqui nós temos a nossa retenção, aqui nesse eixo Y, temos a retenção. Digamos que aqui a retenção seja de 100%, tá? 100% do que a gente sabe sobre o conteúdo. Não é exatamente a retenção do nosso estudo, mas é 100% do que a gente reteve do conteúdo, tá? Então, retemos ali uma quantidade de conteúdo e ao longo do tempo a gente vai esquecendo. E qual é este tempo, né? Então, a gente tem o primeiro tempo aqui, 1 hora. Depois de 1 hora, a gente já começa a esquecer o conteúdo. Um dia depois, a gente já esqueceu bastante coisa. 7 dias depois, se a gente não revisou, a gente não sabe mais quase nada. 30 dias depois, então, a gente já esqueceu praticamente tudo, né? Então, perceba que começa o nosso processo de esquecimento
começa já na primeira hora depois do nosso estudo, né? Então, uma hora depois, é importante que a gente revise, pelo menos mentalmente, o que a gente estudou, né? Depois disso, a gente vai revisar um dia depois, o dia seguinte. Vamos revisar 7 dias depois, mais um processo de revisão. 30 dias depois, vamos revisar mais uma vez. Depois a gente só vai precisar revisar 6 meses depois, tá? Então essa foi a grande descoberta do Ebbinghaus, a curva do esquecimento, que deu origem, claro, ao nosso processo de revisão, ou seja, quando a gente vai precisar revisar determinados assuntos. Então, baseado na curva do esquecimento, uma hora depois a gente não precisa, claro, retomar os materiais de estudo, mas a gente faz aquela revisão mental. Se pergunta, o que eu estudei mesmo? Será que eu posso explicar o que eu estudei? Né? E você tenta se explicar o que você estudou uma hora depois, certo? E aí, uma hora depois, você, em vez de perder, em vez de ser uma curva descendente, né? Ela desce, mas depois ela sobe de novo, porque você revisou o conteúdo, tá? Aqui mais uma vez, ó, um dia depois, você está se esquecendo, mas depois, ó, retomou, certo? 7 dias depois, mesma coisa, retomou. 30 dias depois. Então você acaba deixando aquela sua retenção. Claro que não vai ser assim perfeito, né, gente? Não vai ser sempre 100%. Mas a gente vai do 100% que a gente reteve ali naquele primeiro momento, a gente pode deixar uns 90% na nossa memória se a gente fizer esse processo de revisão constante, tá? E como eu falei, parece que vai cair, você começa a esquecer, mas em seguida você retoma o conteúdo e você acaba se lembrando, né? Mais uma vez, certo? Mas como você vai fazer esse processo de revisão? Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre a releitura, né? Muita gente acha que revisar é reler o assunto. Se você reler, você vai relembrar. Isso é pura ilusão. Tá? Nosso cérebro também é um grande mestre da ilusão, né? A gente acaba se deixando iludir também porque é confortável para a gente. A gente leu sobre um conteúdo, se esforçou para entender aquele conteúdo, finalmente entendeu, aí começa a esquecer. No momento que você relê, aquilo ali é familiar para você. Você diz, caramba, é exatamente isso aqui. Foi isso que eu estudei. E aí você acredita que você sabe do conteúdo, que você reteve aquele conteúdo, mas na verdade não. Foi apenas o seu cérebro indicando para você que aquele assunto era familiar, que aquele assunto você já tinha estudado e já tinha entendido. Não significa que você tem ali na sua memória, que você é capaz de explicar para alguém aquele assunto, tá bom? Mas simplesmente que você já estudou, que é familiar, e você sente essa sensação de conforto e domínio daquele conteúdo, né? Então, não revise lendo, tá? O primeiro processo de revisão, ele deve ser a revisão ativa. Deve ser simplesmente assim, ó. O que eu me lembro desse assunto? Fecha os olhos, tenta se lembrar do conteúdo. Tenta se lembrar. Força. Cave lá na sua memória. O que você se lembra do conteúdo? Tá? Depois disso, você pode testar diferentes inputs, né? Ou seja, fontes diferentes. Né? Então, se você tentou se lembrar, conseguiu se lembrar ali do máximo que você pôde naquele momento, tenta acrescentar novos recursos. Né? Se você leu sobre um assunto, assista um vídeo sobre o assunto. Né? É uma forma de revisar com um novo recurso que vai acionar um novo sentido. Se antes era a visão, a partir da leitura, quando você começa a assistir a um vídeo, além da visão, você tem também a audição. Né? E esse acionamento dos diferentes sentidos é muito importante também para a sua memória. Tá? Isso vai fazer com que você retenha aquele conteúdo de forma mais fácil. Quanto mais sentidos você colocar, mais fácil vai ser de reter o conteúdo. Tá?
Aqui o Tony Buzan ele traz algumas possibilidades para a gente também de revisão, né? Os famosos mind maps, que ele diz que foi o inventor, mas na verdade ele foi o grande popularizador do mind map, mas ele não inventou. Isso já existe desde muitos anos, né? Tem um livro sobre memória, por exemplo, com a pintura renascentista de uma árvore, né? Uma árvore da memória. Então, parece muito com o mind map, né? Ele esquematizou e popularizou o mind map, né? E ele traz também spaced repetition, que seria a repetição espaçada, tá? Então, vamos nos ater a esses dois. Existem outras formas de revisar, claro que existem outras formas de revisar, mas essas são as duas formas interessantes que a gente pode utilizar, né? Então, quando a gente estuda um conteúdo, a gente estudou aquele conteúdo, a gente vai registrá-lo, tá? Então, como é que a gente pode registrá-lo? Para que a gente possa revisá-lo depois. A gente pode registrá-lo com mind map, a gente faz um mapa mental do conteúdo. Isso serve também para idiomas, não apenas para outros assuntos, mas para idiomas também. Eu vou gravar um vídeo mostrando como a gente pode utilizar o mind map para estudar idiomas. Tá? Então, tentou se lembrar ali, utilizou outras fontes para acionar outros sentidos, você vai revisar o seu mind map. E aquele mind map que foi feito por você, com as palavras que vão fazer você relembrar aquele assunto, vai reativar todo aquele caminho que você percorreu inicialmente para memorizar o conteúdo. Tá? Então, o mind map ele vai ser muito importante também no processo de revisão, se você gostar de fazer, né? Se você se identificar também com o mind map. Não adianta nada eu dizer aqui, revise por mind map, se você não gosta, se você não sabe, se você acha que é perda de tempo, se você não acredita no mind map, não adianta nada, né? Então, mas se você acha bacana, se você quer testar uma nova técnica, mind map, teste mind map, vai ser interessante para você. Pesquisa mais, né? O Tony Buzan tem vários livros sobre o assunto, tá? Spaced repetition é muito mais simples do que o mind map, muito menos trabalhoso, né? Você não precisa se esforçar tanto para aprender a construir o mind map, porque é bem intuitivo. O spaced repetition são os famosos flashcards. E os flashcards, né, você pode usar aqui. Existe um programa chamado Anki, que permite que você crie os seus próprios flashcards e utilize a repetição espaçada para revisá-los, tá? E você pode usar também o Quizlet, né? Quizlet também é outro recurso interessante para você utilizar, porque ele é muito mais intuitivo do que o Anki, muito mais fácil de usar assim do que o Anki, o Quizlet, né? Não tem nenhuma curva de aprendizagem. Você chega lá e já consegue fazer as suas listas de vocabulário, tá? Então, isso daqui serve para qualquer conteúdo. Quando eu digo qualquer conteúdo, incluo também os idiomas, né? Então, spaced repetition é muito utilizado para listas de vocabulário, para que você não se esqueça das palavras que você aprendeu, né? Do que adianta você aprender várias palavras novas e depois ir esquecendo simplesmente. Então, spaced repetition está aí para ajudar você a revisar o conteúdo e se baseando sempre na curva do esquecimento, tá? Então, o spaced repetition se baseia, né, foi feito um algoritmo que se baseia na curva do esquecimento para permitir que aquelas informações estejam sempre ali fresquinhas na sua memória, tá? Mind map, uma forma interessante também de revisar, não é automatizada como o Anki ou o Quizlet, né? Mas você pode ir colecionando seus mapas mentais, organizando seus mapas mentais em uma pasta, por exemplo, e utilizar aqui o processo de revisão que você viu, o tempo, né? Revisar um dia depois, 7 dias depois, 30 dias depois, né? Vai revisando de acordo aqui com
o tempo da curva do esquecimento, seus mind maps. Mas antes de tudo, lembre-se de forçar a sua memória, né? Isso é muito importante com Active Recall, sempre tentar se lembrar sem acesso a nenhum recurso, para ver se de fato você aprendeu aquele conteúdo, tá bom? E aí, utilizar também diferentes fontes, né? Se você lê um texto, ouça o texto, assista a um vídeo, converse com alguém, utilize então outras fontes para que você ative os seus sentidos e possa memorizar aquele conteúdo melhor, certo? Então ficam aqui as minhas dicas de revisão do conteúdo. Espero que a partir de agora você revise o seu conteúdo de outra forma com este vídeo. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like, que é muito importante para fazer o canal crescer. Compartilhe este vídeo com um amigo, deixe um comentário, diga se você vai utilizar uma dessas formas aqui, qual forma você vai utilizar para revisar o que você aprendeu. E se você quer estudar idiomas comigo, é só entrar em contato pelo número aqui do WhatsApp ou no Instagram, está aparecendo. Eu sou professor de francês, de inglês e de italiano. E na nossa escola nós também ensinamos espanhol e alemão. Se você tem interesse em um desses 5 idiomas, entre em contato, vamos conversar para você ter as suas aulas e aprender de forma efetiva, revisando o conteúdo de forma a deixar tudo sempre ativo na sua memória. Tchau, tchau.